Hoje vamos estudar a dinâmica newtoniana. É a dinâmica voltada para o estudo do movimento de pontos materiais. A dinâmica do corpo rígido é um pouco mais complexa do que esta. Ora, a base da dinâmica newtoniana são as leis formuladas por Newton. Nesta área, nós procuramos estabelecer uma relação, e essa é a base da segunda lei de Newton, entre os agentes que provocam o movimento e as consequências. Muito bem, quero lembrar que essa grande revolução propiciada pela mecânica newtoniana aconteceu há cerca de 330 anos atrás, quando Newton lançou uma obra, na realidade estamos falando aqui de 3 livros, 3 volumes, né, que recebe o nome de Principia. No entanto, este livro, ou esse conjunto, esta obra, tem o título de Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Escrito em latim, coisa de gente culta. Acadêmicos cultos escreviam em latim. E nessa obra, Newton enuncia as 3 leis, as famosas leis de Newton, mas ele foi um pouco mais além. Fala também, ou estabelece, a teoria da gravitação universal, de forma que é uma obra que marcou época. Newton faz uso de alguns conceitos. Um deles é massa, que, a rigor, ela é um pouco mal definida por conta do fato de que ele define massa como uma quantidade de matéria determinada pela densidade e o volume, uma tautologia, portanto. Hoje nós sabemos o que é massa, de forma que é importante que se entenda esse conceito também agora, ao enunciar essas leis. Newton definiu muito bem o que é força. Uma força impressa é uma ação exercida sobre um corpo a fim de mudar o seu estado, o estado de movimento do corpo, seja de repouso ou de se movimentar uniformemente para adiante numa linha reta. Isso aqui realmente é questão da trajetória, é uma outra questão. Mas o fato é que Newton entendeu bem o conceito de força. Nós devemos enunciar 3 leis no estudo da dinâmica do ponto. Estamos falando aqui de objetos idealizados, cujas dimensões são desprezíveis. A primeira lei é conhecida como lei da inércia. Ora, nós sabemos muito bem o que é inércia. É um conceito que, diria, todas as pessoas têm. Nós dizemos que a inércia é uma característica, às vezes, de objetos, às vezes de pessoas, né, que não se mexem, a menos que sejam solicitadas. Ora, esse é o conceito aqui também, na mecânica, o conceito de inércia. Na verdade, às vezes a gente fala da inércia como deixar tudo como está, ou permanecer como está.
esse conceito está correto do ponto de vista também da mecânica. De forma que qualquer corpo em movimento retilíneo e uniforme ou em repouso, de acordo com essa lei, tende a manter-se em movimento retilíneo e uniforme ou em repouso, e se já estava em repouso. Isto, claro, que sob uma condição, a gente vai ver isto. Ou seja, essa tendência de permanecer como está, com um movimento retilíneo e uniforme ou um em repouso, só ocorre quando não age sobre o objeto, sobre o corpo, sobre a partícula, forças. Ou sobre o objeto não atuam forças. Nessas circunstâncias, vale este princípio ou esta lei. É importante entender que essa lei foi enunciada por Newton, mas, a rigor, Galileu foi o primeiro a perceber, né, que a velocidade de um corpo será mantida enquanto estiverem removidas as causas externas, enquanto, né, nós tivermos uma situação onde as forças se anulam, agindo sobre o corpo. Portanto, essa lei já era do conhecimento de Galileu, mas é uma lei importante na mecânica. E nós temos aqui vários exemplos, né, dessa lei. Quando alguém está viajando num ônibus e o ônibus breca, tende a parar, as pessoas vão para frente, porque a tendência delas é de permanecerem com uma velocidade que elas estavam. Temos aqui também um outro exemplo envolvendo um acidente de carro. Ao bater, ao atingir um outro objeto, a tendência das pessoas é permanecerem como estavam, no mesmo estado de movimento. Daí, termos problemas de segurança quando nos envolvemos num acidente. Mas, às vezes, também pode ser útil. Por exemplo, aqui temos o caso em que nós estamos colocando um martelo no cabo. Quando batemos, a tendência do martelo é descer. E, portanto, muitas vezes a inércia pode ser útil. Vamos assistir aqui um pequeno vídeo, e a ideia é apenas de dar um exemplo, fazer uma experiênciazinha, onde a gente demonstra que a tendência do objeto é permanecer como está. O ovo, se está em repouso, a tendência dele é de permanecer em repouso. Vamos assistir então a este pequeno vídeo. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Ocorre que o entendimento da primeira lei, ele é, digamos assim, aquele que a gente tem mais dificuldade, na verdade, por incrível que pareça. Porque, para estabelecer essa lei, Newton lançou mão da ideia do espaço absoluto. Hoje sabemos que o espaço é relativo, portanto,
esta propriedade da inércia estaria associada a um referencial especial, com a ideia de que o espaço é relativo, depende da matéria. Ernst Mach propõe que a inércia seja um resultado das demais partículas existentes no universo. Não vamos entrar nessa discussão. Estou apenas chamando a atenção para que esse aspecto é um pouco mais complexo do que parece à primeira vista, porque nos remete à questão do espaço, a uma propriedade do espaço. Qual é o nosso entendimento hoje? O nosso entendimento hoje é o seguinte: a primeira lei, ela estabelece um conjunto de referenciais. A estes referenciais damos o nome de referenciais inerciais. Então, esse aspecto é extremamente importante. A primeira lei estabelece um conjunto de referenciais, denominados referenciais inerciais. Para estes referenciais, na ausência de uma força, então eu sempre sei se eu estou ou não no referencial inercial. Se eu estou no referencial inercial, então, na ausência de forças, o movimento de uma partícula é retilíneo uniforme. Esse é um aspecto essencial no entendimento das leis de Newton, por conta do fato de que a segunda lei de Newton é formulada para referenciais inerciais. Então vamos agora à segunda lei de Newton. Esta, sim, é uma ideia revolucionária, não? Mudou tudo em relação à dinâmica, porque, de acordo com uma segunda lei, existe uma relação linear entre força e aceleração. Aqui temos um conceito da dinâmica, força, e um conceito da cinemática, a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Esta é a segunda lei de Newton. Eu quero reforçar o fato de que esta lei, por outro lado, sob esta forma, é válida só para sistemas ditos inerciais, que desempenham um papel importantíssimo. Ora, muitas vezes a gente se refere à massa que aparece nessa equação como sendo a massa inercial. Na realidade, até hoje, não descobrimos nenhuma diferença entre massa inercial e massa gravitacional, aquela que foi definida a partir da lei da gravitação universal. Agora, tem um aspecto que é absolutamente essencial que se entenda quando lidamos com a dinâmica. Por quê? A dinâmica começa, a rigor, com esta equação, F é igual a m vezes A. Mas A, e é isso que é importante que se entenda, é que A é a derivada segunda do vetor posição com respeito ao tempo. Então, qual é o problema que se quer resolver na dinâmica? É claro que poderíamos pensar, não, o problema da dinâmica é o de determinar a aceleração, mas isso é fácil. O problema da dinâmica é este que chamamos atenção aqui. O que queremos, né, as leis de Newton, elas, na realidade, foram formuladas
de tal maneira que um problema de mecânica é o problema de determinar a posição do objeto como função do tempo. É isto. De forma que o objetivo da segunda lei, na realidade, é o de determinar a posição como função do tempo. Se eu determinar a posição como função do tempo, então, efetuando derivadas, nós podemos encontrar a velocidade do ponto material em função do tempo. Então, o objetivo, o problema da mecânica é, em última análise, determinar R de t, ou seja, determinar x de t, determinar y de t e determinar z de t. Conhecidas as forças, a ideia é esta, de se determinar a posição como função do tempo. Este é o problema da mecânica. Ora, na realidade, o que nós temos nessa lei, a rigor, são 3 equações, porque estamos falando das componentes. Fx, a componente x da força, ou das forças resultantes, é igual a massa vezes a componente x da aceleração. A mesma coisa vale para y e para z. Então, é bom que a gente entenda que, a rigor, nós estamos falando de 3 equações. É claro que a gente resume na linguagem vetorial, escrevendo F é igual a m vezes A. Mas, a rigor, temos aqui, então, 3 equações. Uma coisa interessante a respeito dessas leis diz respeito à independência delas. A gente vai ver logo em seguida que, se eu não tenho forças agindo sobre um corpo, se F é igual a 0, agora eu posso demonstrar que o movimento há de ser um movimento retilíneo uniforme. Então, dá a impressão de que deduzimos a primeira lei. Não, não, porque aquilo é óbvio. Nós estamos imaginando que estamos considerando um referencial inercial. De forma que apenas confirma a ideia de que o referencial que eu estou utilizando é um referencial inercial. Muito bem. A outra coisa que nós queremos chamar a atenção diz respeito à questão das condições iniciais. Condições iniciais. O que isto significa? É o seguinte: o fato é que as soluções das equações, estamos falando de 3 equações, envolvendo a segunda lei de Newton, as soluções dependem das condições iniciais. O que significa isso? Uma solução genérica, qualquer, depende da posição da partícula num instante de tempo inicial, então vamos escrever t igual a 0, e esta posição inicial indicamos por R0. É claro que aqui eu estou falando de 3 componentes. Eu tenho x, por exemplo, de t igual a 0, igual a x0. E a mesma coisa vale para as demais componentes. E depende também da velocidade no instante de tempo t igual a 0, que escrevemos sob a forma v0. O fato é que as soluções daquele conjunto de 3 equações envolvem as condições iniciais. Como é que o movimento começou? O objeto estava numa posição caracterizada pelo raio vetor de posição R0, no instante de tempo t igual a 0, e nesse instante de tempo a partícula
estava com uma velocidade V0, de forma que todas as soluções dependem de como o movimento começou, depende das condições iniciais. Uma forma da gente verificar isto é relativamente simples, é só substituir na equação, na segunda lei de Newton, uma solução e adicionar a esta solução um termo que estamos chamando de V0 vezes T mais R0, agora entendidas V0 e R0 como constantes. É claro que nós sabemos que estamos falando aqui das condições iniciais, mas é fácil verificar que R de T igual a R' de T mais V0T mais R0 satisfaz a mesma equação que satisfaz R'. Né? O fato é que é muito importante que a gente esteja atento às condições iniciais. Portanto, o problema básico, fundamental da mecânica é o de resolver as três equações, estou falando de uma partícula, o que significa determinar a posição da partícula como função do tempo. A partir desta solução, podemos determinar a velocidade da partícula e levando em conta as condições iniciais, como o movimento começou. E isso nem sempre é muito fácil. Existem problemas que são relativamente simples de serem resolvidos e problemas que são mais complicados.